Começou a gravar. Introdução. Receberam o resultado da prova? Sim, eu acabei de abrir aqui. Ainda não vi. Eu recebi ainda por triste que vulgou e marcou errado. Gilberto começou caindo. Começou bem. Vou esperar o pessoal chegar. Prof, eu tô Bom dia, bugado. André. Oi? Bom dia. Bom dia. De boa, Ana? Sim. Prof, Oi. eu tô bugado, meu Meet atualizou, eu acho, e agora ele tá muito estranho. Tá aparecendo bem. André, Oi. quando que a gente vai receber a prova? Eu já mandei? A nota da prova? Ontem à noite eu mandei. Eu liberei. Tá no e-mail de vocês. Ou no... tá no e-mail de vocês. Sem problemas. Luísa. Bom dia, Luísa. Gabriela, Giovanni, João e Marina. Luísa caiu. Ana Luísa, olha que coisa boa. Oi, Ana. Bom dia. Tudo bem? Vamos começar conteúdo novo hoje. Só vai corrigir a prova de Grécia e vamos começar conteúdo novo. Roma. Partiu Roma. Já está gravando? Vou ver se eu consigo apresentar para vocês. Eu ia fazer uma pergunta, mas eu com certeza ia levar uma patada de agulha. Por quê? Não, é que eu ia perguntar se a gente ia estudar Roma Antiga, mas é óbvio, né? A gente ia estudar Roma Antiga. A gente vai estudar Roma Antiga. Até porque hoje... Deixa eu pegar aqui uma coisa, peraí. Até porque hoje é a Itália toda, né? Hoje é a Itália. Na época era Roma Antiga. Cadê a prova? Espera, deixa eu só ver a prova. Aqui. Cadê? Vou projetar a prova. Oi, Lu. A hora que aparecer para você, vocês me avisam. Ainda não foi, né? A hora que aparecer, vocês me avisam? Apareceu. Apareceu, né? Apareceu, prof. Ó, aqui tem o resultado das provas. Média geral, olha, não foram muito bem, olha lá, 6,5. Média geral da turma, que tem um gráfico, ó, desde o 1 até o 9, que foi a nota máxima da prova. Deixa eu tirar isso daqui. Ninguém. E a questão?
mais... Oi? O que foi? Acho que perguntaram se não deixa eu tirar as ideias pelo gráfico, não. O áudio está ruim aqui hoje. A pergunta que mais erraram foi sobre aquela do Clístenes. Sobre a reforma do Clístenes, que nós vamos ver ali embaixo, foi a pergunta que mais erraram. Aqui tem as notas, que vocês não precisam saber. Cada um cuida da sua. Olha lá. Atenas era dividida em várias regiões. Quem ocupava Diácria? A Diácria, teve gente que botou os demiurgos. Os demiurgos ocuparam a Parália. Os georgóis, tiveram duas pessoas que colocaram os georgóis, ocuparam o Pédium. Lembra do Pódium? Mais alto, na montanha. Os Eupátridas, daí a maior parte de vocês acertou, 80% da turma, que ocupava a Diácria, as terras férteis de Atenas. Essa aqui foi tranquila, né? Tá vendo? Ninguém botou os tetas, só 3 pessoas que não acertaram. Vamos lá. No início, como Atenas era governada? Gente, no início, sempre é uma monarquia, sempre um rei. A maior parte de vocês acertou, tá certo? 13 alunos dos 15 que fizeram a prova acertaram. Depois virou uma oligarquia. Primeiro era uma monarquia, depois virou uma oligarquia. Oligo é poucos, né? Poucos do poder. Daí eram os eupátridas, tinham 9 arcontes. Daí era só os arcontes. Os arcontes tinham que ser eupátridas, né? Por isso que era uma oligarquia. Depois, por que os demiurgos, tetas e georgóis se achavam no direito de serem cidadãos? Aqui tem várias respostas que foram colocadas na prova. Olhem só. Porque eles eram livres e era eles que vendiam as mercadorias. Isso não responde a pergunta. Porque eles achavam que todos deveriam ser cidadãos. Não responde a pergunta. A pergunta é por que eles se achavam no direito de serem cidadãos. Mas a maior parte de vocês respondeu, está aqui, eles pagavam muitos impostos e quem ficava com eles eram os eupátridas, eles pagavam e não tinham o direito de escolher o que fariam com a cidade, né, com a vida da polis. Então, a resposta correta é essa daqui. Por que demiurgos, tetas e georgóis se achavam no direito de serem cidadãos? Porque eles pagavam um monte de imposto. Bom dia, André. André, a primeira lá, aquela pessoa escreveu um textão, né? Demiurgos tinham que ter. Eu acho que foi da Sofia ou da Gabi, não lembro, acho que da Gabi. É da Gabi. Os demiurgos A minha tinham foi a que tu leu, aquela ali que eles pagavam e pagavam. É tu? É tu mesmo, Sofia, isso mesmo. Se todos sustentar a cidade, ainda pagar os impostos, não é justo, então fizeram uma guerra civil, e daí ela explicou por que eles fizeram a guerra civil, né? Então, lembrem, se todos pagam impostos, então eles querem ser cidadãos, por isso que vai ter a guerra civil que vai levar à democracia. Tá vendo como é que aparece para mim no Meet? Aparece desse jeito, Eu sei a sequência dos alunos, vou olhando por um. Olha lá. Sobre a polis de Atenas e sua geografia, assinale a alternativa incorreta. Vamos ver. Na Parália viviam os tetas e os georgóis. Por que está errada essa? Não é os georgóis, é os demiurgos. Boa, é os demiurgos que vivem com tetas. Nossa, foi muito engraçado, porque eu umas 3 vezes cada pergunta. André, Alguma coisa aqui, não, isso é certo. André, Oi. quase que tu me fez marcar errado, mas porque eu não me lembro de ter falado que no Pédium era ocupada por camponeses. Os Aí quase georgóis que eu marquei. Os georgóis são camponeses, só que são camponeses da montanha, que as terras não são muito férteis, né, produzem pouco, são pequenas propriedades, diferentes da Diácria, que tinham grandes propriedades férteis, etc, etc. Então, os georgóis viviam na montanha, no Pédium, e eram camponeses. Os tetas e os demiurgos viviam na Parália. E daí os tetas são trabalhadores livres, os demiurgos proprietários do comércio, de navios. A Diácria eram terras férteis, foi ocupada pelos eupátridas. Olha, essa alternativa aqui responde a primeira lá.
falava quem é que vivia na Diácria. Então, mas tá vendo, ó, duas pessoas colocaram errada essa, duas colocaram errada a segunda que não aparece aqui. Uma pessoa colocou lá a última, aquela dos camponeses ninguém botou mesmo. Ó. Vamos ver essa aqui. O Solon foi um importante legislador de Atenas, dando alguns passos para a ampliação da cidadania. Entre as alternativas abaixo, qual não se refere à reforma de Solon? Ó, aqui diz que o Solon aumentou o arcontado de 9 para 10, para que cada demo tivesse um arconte. Quem foi que fez isso? Esqueci o nome dele. O Clístenes. Isso. Quem fez isso foi o Clístenes. Ou seja, todo o resto está certo. Ele aboliu a escravidão por dívida, ele dividiu Atenas em 4 tribos, cada uma delas elegia 100 representantes para Bulé, ele mudou o critério de nascimento para a riqueza, ele incluiu os demiurgos, porque agora é riqueza, ele inclui os demiurgos na vida política de Atenas, só que não foi o Solon que criou 10 arcontados, um de cada demo. Isso quem fez foi o Clístenes. Oi? Como assim nascimento para riqueza? Eu não entendi isso. Porque antes quem era cidadão é quem nascia eupátrida. O critério era nascimento. Se tu nasceu na família de um eupátrida, tu é cidadão. Agora o critério passa a ser riqueza. Passa a votar quem ganha o valor X por ano. Entendeu? Entendeu? Entendi. Obrigada. Ele mudou o critério. O critério deixa de ser um critério de nascimento e passa a ser um critério de riqueza. O Clístenes também mudou o critério, né? Vamos ver sobre o Clístenes, olha lá. Sobre a reforma de Clístenes, considerado o pai da democracia, essa mesma que utilizamos até hoje em sala de aula, no município e em outras esferas, assinale a alternativa incorreta. Vamos ver. Ó, só 5 alunos acertaram. Por isso que falou lá em cima. Foi a questão que mais erraram. Estendeu o direito à cidadania a todos os homens que viviam em Atenas, excluindo somente as mulheres da vida política. Gente, incluía escravo? Homem escravo? Não. Incluía mulher? Não, tá ali falando. Né? Incluía estrangeiro? Não. Não, né? Então, essa aqui é a alternativa errada. Olha lá, o sinal é a alternativa incorreta. A cidadania a todos os homens que viviam em Atenas. Não eram todos os homens. Eram todos os atenienses livres com mais de 18 anos. Né? Ó, dividiu Atenas em 10 demos, tá certo. Cada demo escolhia 50 representantes para Bulé, tá certo. Clístenes estendeu a democracia a todo homem livre nascido em Atenas com mais de 18 anos. Bom, tá vendo como aqui, ó, isso aqui tá... O aluno pegou uma informação certa e assinalou, mas está perguntando a incorreta, não a correta. É porque isso aqui, ó, eu sei que isso aqui está certo, então eu vou assinalar essa. Não, mas está perguntando qual que está errada. Sem contar que essa daqui, ó, contradiz essa. Essa fala, todo homem que vivia em Atenas. Aqui fala, todo homem livre nascido em Atenas. Ou seja, tem alguma diferença aqui entre essas duas. Tinha que ser essa ou essa. E ficou 5-5, né? De fato, metade da turma não conseguiu fazer. Depois, qual a relação entre a invasão dos dórios e a formação da sociedade espartana? Eu lembro que quando eu comecei a falar sobre isso, eu ainda disse para vocês assim, essa pergunta eu sempre coloco e os alunos sempre erram. Eu não sei por que os alunos não conseguem lembrar. Vocês sabem a resposta. Só que vocês não sabem que eu estou perguntando isso que vocês sabem. Querem ver? Ó? Quem foi que invadiu Esparta? Os dórios. Bom, tem 3 classes sociais em Esparta. Esparciata, Perieco e Ilota. Os esparciatas são quem com relação à invasão? Os descendentes e os invasores. Os descendentes dos invasores que venceram e dominaram Esparta. Os demiurgos são quem? Os periecos são quem? Os trabalhadores livres. Os cidadãos que deixaram eles... Não Eles são cidadãos. acabaram resistindo ao sangue, viraram trabalhadores. Isso, que não resistiram.
Os que disseram, pode pegar, pode pegar. Esses ficaram livres e eram trabalhadores livres. E os ilotas... Eles São que negaram. Que negaram, que foram, mas perderam e viraram escravos. Isso. Ó, então a pergunta é isso. Qual a relação entre a invasão dos dórios e a formação da sociedade espartana? Eu não sei se vocês não entendem a pergunta, porque a informação vocês sabem. Vocês sabem que tem 3 classes sociais. Esparciata, Perieco e Ilota. Agora, qual a relação disso com a invasão? Esparciata, o descendente, Perieco, os que se renderam, e Ilota, os que não se renderam e foram escravizados. Deu, ponto, acabou. Essa era a resposta dessa pergunta. Alguém literalmente não sabia. Eu tô literalmente... Esse é sincero, né? Esse é bem sincero. Olha lá. Essa aqui foi uma pergunta meio que óbvia que ia cair, né? Porque tem um trabalho sobre isso. Levando em consideração os aspectos geográficos e o processo histórico, explique por que Atenas desenvolveu a democracia e Esparta não. A maior parte de vocês conseguiu explicar isso bem, tá? Olha lá. Em Atenas, o solo não era tão fértil e era muito mais povoada, tinha muito mais gente. Atenas não conseguia produzir o suficiente para todos. E isso fez com que o comércio marítimo se desenvolvesse e enriquecesse os demiurgos, que pagavam muitos impostos e queriam ser cidadãos. Bom, vai surgir a democracia. Em Esparta, a terra era mais fértil, estava na mão dos esparciatas e não tinha nenhuma classe social, ou não teve nenhuma classe social, que pudesse lutar pela democracia. Ninguém tinha força suficiente para lutar pela democracia. Foi isso que a gente falou em sala de aula. Se vocês pegarem lá os vídeos, isso está sendo falado na sala de aula o tempo todo. Tá? Então, que boa parte da turma conseguiu responder essa questão. Essa aqui foi mais tranquila. 10. Apesar de que ainda tem 5 alunos que não acertaram. Olha lá. Vi até um filme, que eu não mostrei o filme todo, porque ele é muito violento. Né? E ainda consegui errar. Assinale abaixo a característica mais marcante de Esparta. Eles eram democráticos em Esparta? Não. Era só esparciatas. Então não tem democracia. Entendi aqui. Não sei se o aluno pensou em Atenas, na hora que leu Esparta, mas pensou em Atenas. Em Esparta, eles eram militaristas, tanto que tinha um rei para a guerra e um rei para a cidade. As mulheres tinham bastante liberdade. Em Esparta, elas até aprendiam a lutar, mas não quer dizer que elas tinham liberdade. A função delas, inclusive, era criar cidadãos, né? Ter homens, filhos homens, para poderem lutar por Esparta. Construir o Pártenon como símbolo de seu desenvolvimento cultural. O Pártenon é aquele templo famoso, né? Em Atenas. Lideraram a Liga de Delos. Vocês nem ouviram falar de Liga de Delos, então esquece isso, não pode ser isso mesmo. Depois, essa aqui foi ótima. Quase ninguém acertou. Aqui estou vendo um que acertou. Quem era considerado cidadão em Esparta era somente, está aqui, o quarto aluno respondeu bem. Somente os que eram esparciatas com 30 anos. A partir dos 30 anos, era considerado cidadão em Esparta. Nossa, foi colocado 30 anos, mas depois eu falei não. Daí eu botei 18. Aqui também, tem o quarto e o quinto aluno, acho que aqui foi a Maria, se não me engano, que acertaram. Só é cidadão em Esparta os esparciatas, os descendentes dos dórios, com mais de 30 anos, quando acaba o agogê, que é aquela, como se fosse uma faculdade, né, militar. Quando eles estão prontos para serem soldados e defenderem a cidade, daí eles são considerados cidadãos em Esparta. Beleza? Essa era a prova de Grécia. Eu falei que ia ser puxadinha, hein? Roma não é diferente, então preste atenção em Roma. Alguma dúvida sobre a prova? Não. Opa, aquilo aí não precisa ver. Cadê o gráfico? Aqui, ó. Olha lá. Então, a gente tem que aumentar esse gráfico aqui. Aumentar não, né? Aumentar essa média. Para a próxima prova, que é de Roma. Beleza? As pessoas tiraram mais 9 ou mais 5? Deu mais habilidade.
É A porque mesma... ficou igual a. Não, Ficou é igual porque assim. 8 e 9 tem a mesma quantidade de 5. Deixa eu ver. É porque duas pessoas tiraram 8, duas tiraram 9. Olha lá, não sabe ler gráfico? Não, Não sabe ler gráfico? Que não. vergonha, Paula. Chegou no 6º ano e não sabe ler um gráfico. Uma pessoa tirou 1. Uma pessoa tirou 3. Uma pessoa tirou 4. Duas tiraram 5. Uma tirou 6. Uma tirou 7. Duas tiraram 8. Duas tiraram 9. E ninguém tirou 10. Ok? Você tem que ler um Ninguém gráfico. tirou 10. Então essa prova foi difícil. Vamos lá. Bom, deixa eu mostrar uma outra coisa aqui para vocês. Vamos ver se aparece. Aparece a Península Itálica? Sim, apareceu. Mas está sem som. Bom, todos vocês já viram isso aqui no mapa, né? A Península Itálica, que parece uma bota. Aqui, isso aqui hoje é a Itália. A Itália, gente, ela existe há pouco tempo. Tá? Ela é mais nova que o Brasil. Os italianos existem há muitos anos. Tá? Isso já é ocupado há mais de 2.000 anos antes de Cristo, já tinha ocupação aí. Que mais tarde vão formar o povo italiano, né? A mistura de várias línguas. Olha nesses mapas aqui, ó. Tá vendo esses mapas aqui? Olha quantos povos diferentes ocupavam esse lugar. Tinha latinos, sabinos, etruscos, úmbrios, gregos. Tem vários povos que estão aqui. Oi? Pra mim, tu tá no YouTube, mas tá preto. O vídeo não tá, tipo... Tá só... Sim, Gente, tá ali vocês uma página do YouTube, mas o vídeo ainda não começou a rodar. não tô entendendo se eu tô conseguindo mostrar ou não. Se tu quer mostrar uma parte de dentro do vídeo e o vídeo tá ali no meio, não tá conseguindo mostrar, porque tá no 0.00 e a tela toda preta. Não tá usando. Não vai mexer em nada na minha configuração. Dessa vez. Não tá fazendo nada. Deixa eu interromper a compartilhar aqui. Deixa eu abrir essa página. André do céu, tem duas Natálias no meio da sala. Aí a Natália mandou um oi para outra Natália e a outra Natália respondeu. O pior é a outra responder. Ela tá com 2 aparelhos diferentes, aí ela fala com um e dá pra responder. Não tô não, Maria. É alguém que tá com o teu nome. Então, tem duas Natálias. Essa aí é tu? Natália, Pronto, eu criei outra. Essa sou eu. Natália verdadeira fica com o microfone ligado para que ele não te quique da aula. Oi. É a Natália que não tá com o microfone ligado. Já vou ver. Tudo bom? Natália. Deixa eu achar aqui. Se vocês pararem de mexer, daí vocês vão saindo, e aí o negócio muda. Remover. Espero que não tenha. Que doido. Pronto. Vamos ver se eu consigo apresentar a tela que eu quero mostrar o mapa para vocês da Península Itálica. Tá aqui, ó. Compartilhar. A hora que compartilhar, vocês me avisam. André, apareceu o mapa. Ok. Apareceu. Vamos lá. Ok. Bom, esse mapa vocês já devem ter visto várias vezes. Não chegou ainda. Não? A gente só falou ok pra quando aparecer a gente falou. Eu entendi que o ok tinha que ter aparecido. Aê, ok. Agora foi. Deu? Vamos lá. Esse mapa aqui vocês já devem ter visto várias vezes, esse pedacinho do mapa, né? Isso aqui é a Península Itálica. Parece uma bota, ó. Parece uma bota de salto alto. Né? Isso aqui hoje, esse pedaço aqui, forma a Itália. A Itália, ela é recente. É um país bem novinho. É mais novo do que o Brasil, inclusive. Tá? A Itália se formou
se juntou para formar a Itália em 1871. Agora, o Brasil foi em 1822 que o Brasil se separou de Portugal. Então, o Brasil se formou enquanto país antes da Itália. Mas a Itália é muito mais antiga que o Brasil. Ali tem vários reinos, né? Tinha as duas Sicílias, Módena, Parma, o Estado Pontifício da Igreja. Tem vários reinos que se formaram aqui e que vão se juntar para formar a Itália. Vai ter uma guerra, né, de formação da Itália. Vai ter até uma catarinense que vai participar da guerra. Já ouviram falar de uma mulher chamada Anita Garibaldi? Sim, claro. Ouviram? De Laguna? Então, ó, ela se casou com Giuseppe Garibaldi e foi lá para a Itália ajudar a fazer a unificação da Itália. Porque o Giuseppe Garibaldi era italiano, né? Ele veio para cá e lutou na Revolução Farroupilha. Então, a Itália se formou há pouco tempo, né? Mas a história da Itália é muito mais antiga. Olha nesse mapinha aqui do lado, ó. Olha quantos povos viviam aqui. Muitos povos se fixaram aqui. Lembra da pré-história? A passagem da pré-história para a história? Que vocês já estudaram? Sim. Era nômade, não sei o quê, daqui a pouco estudava agricultura, se fixa, separa cidade e campo, né, e vira uma sociedade nova. Aqui tem vários povos que fizeram isso. Ó, os latinos, os etruscos, os úmbrios, os sabinos, os gregos que fugiram da invasão dos dórios. Lembra da invasão dos dórios? Que fundaram Esparta? Sim. Muitos gregos fugiram dos dórios e vieram viver bem aqui assim, no sul da Península Itálica, no Salto e aqui na ponta da bota. Aqui tem várias polis gregas, tá? Várias cidades e estados gregas que vão se formar aqui. E bem aqui assim, ó, nessa região da bota, chamada Lácio, no Rio Tibre, onde tem o Rio Tibre, no Lácio, é que vai se fixar um povo chamado de latino, que no começo, gente, era igual ao que vocês já estudaram até agora. Era um povo nômade que se fixa perto de um rio, né? Vai fundar uma cidade, vai começar a plantar, né? Daí cresce, daqui a pouco eles têm que dividir o trabalho, uns plantam, outros guerreiam, outros comandam, outros fazem cerâmica, não sei o quê. Bom, cobra imposto de todo mundo, daqui a pouco virou uma sociedade como vocês já estudaram. Igual. O processo é igual. Que vocês já sabem, vocês já estudaram. No Egito, na Mesopotâmia, na Pérsia, em qualquer lugar. Pega aquilo que vocês já entenderam e coloca aqui. Os latinos se fixaram nessa região do Lácio e vão fundar Roma. Vão fundar uma nova cidade. Não, isso não é hora do João chegar. Pronto. E aqui vão formar uma nova cidade que vai depois, mais tarde, vai dominar tudo isso aqui. Vai dominar a Grécia, vai dominar o Egito, vai dominar Cartago. Cartago está aqui, ó, aquela colônia fenícia. Né? Vai dominar... Ai, Deus. Cadê? Vai dominar onde é Portugal, Espanha, Inglaterra, Roma. Era uma aldeiazinha aqui, ó. E depois vai se tornar o maior império da história. E é justamente isso que a gente vai começar a aprender agora. A nossa língua, por exemplo, vem daqui. Ó, é uma língua latina, do Lácio, que veio dessa região aqui. Que outra língua é latina? Espanhol. Espanhol, inglês. Não, inglês não. Inglês é anglo-saxônica. Inglês é parecido com alemão. Ó, as línguas latinas são 5. Italiano? São parecidas. Ó, italiano, francês, português, espanhol e romeno. Por que português é latino? É porque veio do latim. Olha só. E o português de Portugal? Tá bem? Olha lá. Também, né? O mesmo português, só que somos de algumas palavras. Sim. Ó, bom dia. Buenos dias. Espanhol. Buongiorno. Italiano. Bonjour. Francês. Romeno não faço ideia, tá? Mas são línguas que são muito parecidas. Por quê? Porque todas vieram de uma língua que falava aqui nessa região. Como eles vão dominar todo esse território, eles vão espalhar a língua deles, o latim,
para todo esse território. O latim é uma língua que não existe mais, tá, gente? É uma língua morta. Ninguém se comunica em latim, se fala em latim. Os padres, de modo geral, sabem falar latim, porque é a língua oficial do Vaticano. Tá? Só que o Vaticano é um paísinho dentro da Itália, né? E mesmo assim eles falam italiano, falam o Papa Francisco, por exemplo, fala espanhol, fala italiano também, mas os padres ainda mantêm o latim, eles ainda estudam o latim. Para entender o português, por exemplo, a gente estuda o latim também. Quando eu fiz faculdade de português, eu tive que estudar latim. Fiz 2 anos de latim. Só que é uma língua morta. Ninguém tem um áudio de como eles realmente falavam. Não existe uma fita gravada com como eles realmente falavam em latim. A gente fala como a gente acha que era o latim. Então a gente estuda lá mais para entender como que é o português do que para entender o latim. Porque o português veio do latim. Então, como eles se espalharam pela Europa toda, eles vão espalhar o latim por todo esse território. Espera só um minuto. Volta lá. Então, mas no começo, bem no começo, esquece Roma, esquece Itália, nada disso existia. Bem no começo, Roma vai ser uma aldeiazinha aqui nessa região, na região do Lácio, por isso latim. E daí eu vou mostrar uma outra coisa, para ver se aparece para vocês. Deixa eu fechar essa. Deixa eu fechar meu WhatsApp. Não, Gabriela também não vai entrar agora, não. Final da aula. Alguém avisa que eu não vou deixar entrar, tá? A aula tá acabando. Quem? Deixa eu apresentar uma outra coisa para vocês. Agora é um videozinho bem bom, um desenho animado. Quando aparecer, vocês me avisam. É um vídeo do YouTube. Nada? Pera. Eles estão pedindo. O João falou que tu não aceita e a Gabriela disse que o despertador não sei o que atrasou, não sei o que deu ali. Mas a aula está acabando agora. E agora ela perguntou se a gente está começando conteúdo novo. Eles assistem a aula depois. Vamos ver se vai agora. De novo. Agora vai. Apareceu? Não. Ainda não. Não apareceu nada, professor. Pera. Foi. Um vídeo. Agora foi. Foi? Vamos lá. Roma nasceu às margens do rio Tibre, por volta de 750 a.C. Primeira informação, tá vendo? Lá no século 8 a.C., por volta de 750, é que surgiu Roma. Como é que surgiu? Não é que brotou Roma, né? É quando eles fundaram a cidade. Quando eles chegaram ali, se ficaram. Oi? Melhor desligar a câmera, porque senão pode travar. E bota a tela na preenchida. Bota maior, por favor, André. 8 antes de Cristo? Século 8 a.C., 750. Pronto, só desliguei a minha webcam também. Naquela época, havia várias cidades gregas que tinham se estabelecido na costa da Península Itálica. Então, Roma, que entretanto era tão pequena quanto um recém-nascido, começou a crescer imitando o modelo dessas prósperas cidades-estado gregas. A influência das cidades gregas era... Tá vendo? Essas cidades aqui, são cidades gregas, que fugiram dos dórios, da invasão dos dórios, e vieram fundar cidades aqui. Roma está sendo mostrada como um bebezinho, porque ela está começando, né? E agora, essas cidades já existiam. E Roma meio que vai copiar a Grécia. Tanto que se vocês pegarem os deuses gregos, sempre tem um equivalente em Roma.
Zeus, Júpiter. Né? Grego, romano. Tão forte sobre os romanos que estes afirmavam ser descendentes dos heróis da Guerra de Troia. 2 dos principais heróis foram Aquiles e Heitor. Mas os romanos diziam ser descendentes de Heitor, ou seja, de um troiano. Essa história remonta a Enéas, um herói troiano, filho de Vênus, que abandonou a cidade de Troia em chamas e viajou milhares de quilômetros até chegar à Península Itálica, onde um de seus filhos construiu um novo reino. Anos depois, os gêmeos Rômulo e Remo nasceram. Eles eram descendentes de Enéas. Isto significava que um dia iriam crescer e governar o reino. Então, para evitar isso, o ambicioso rei Amulho, tio de Rômulo e Remo, decidiu abandoná-los num cesto na beira do rio Tigre. Reza a lenda que eles foram encontrados por uma loba chamada Lupa, que descobriu os 2 meninos recém-nascidos e os amamentou como se fossem seus próprios filhotes para mantê-los vivos. Quando Rômulo e Remo cresceram, quiseram fundar uma cidade. Mas tentando definir os limites da cidade, os irmãos brigaram e Remo morreu. Foi assim que Rômulo proclamou-se rei e fundou a cidade a que chamou Roma, como seu próprio nome, Rômulo. Na mitologia, Rômulo e Remo eram filhos de Marte, deus da guerra. Por isso, em suas veias corria sangue poderoso e muito agressivo. Mas, por outro lado, Enéas, o tataravô dos meninos, era filho de Vênus, a deusa do amor e da beleza. Digamos que todos os romanos foram fruto de uma mistura altamente explosiva da guerra e do amor. Eita. Deixa eu voltar, peraí. Credo, né? André. Viu que tio, gente boa? Jesus. Me mata, né, irmão? Que tio legal. Prendeu a mãe do Rômulo e Remo para poder ficar com o poder. O que vocês entenderam no vídeo? Isso é uma lenda, né? É uma lenda, é um mito. Ali é uma animação do mito, né? É o mito do Rômulo e Remo, que é contado... deixa eu ver se eu consigo ver o livro daqui. É contado por um cara chamado Virgílio, um escritor chamado Virgílio, no livro Eneida. Está ali em algum lugar. Eu estou vendo a coleção, mas eu não estou vendo o livro. O Virgílio conta a história do Rômulo e Remo, que fala da fundação de Roma, né? Que eles são netos, são parentes, né? De Heitor, que é um herói troiano que perdeu lá a Guerra de Troia. Isso, no século 8 a.C., isso mesmo. Certíssimo. Só que, por que será que eles contavam essa história? Que Roma surgiu do mito Rômulo e Remo. Nós já aprendemos que todo mito tem uma história de verdade. O mito do Minotauro falava do palácio de Knossos, do rei de Creta. O mito do Rômulo e Remo tem alguma coisa nesse mito que é verdadeira. O que será? Meu Deus, eu não sei. É que a criança foi jogada no rio? Da criança jogada no rio? Se ela fosse jogada no rio, ela morria afogada. Cenas dos próximos capítulos. Sobre isso. Lá da Atenas e da Atenas e... Não é Atenas, é Atenas? Dos deuses lá. Esqueci. Vamos ver na próxima Alguém aula. cuidou dos gêmeos? Que é tipo, formando aquelas... Eu acho que a parte do lobo amamentar não foi verdade, não. Não, podia ser representar, tipo, alguém viu os guri, tá ligado? Eu acho que uma coisa verdade é que um não matou o outro. Porque isso era comum. Pensar o que será que tem de verdade nesse mito? Por que eles contavam essa história desse jeito? Lembra que eles sempre contam através de mito, né? Mas que eles querem contar uma outra coisa. Mas sobre isso a gente fala na próxima aula. Certo? Galera, bom fim de semana, bom feriado, aproveitem, descansem. A gente se vê na quarta-feira. André! Oi. Por que terça-feira não vai ter aula, sendo que feriado é só na segunda? Por causa dos dias do professor. Eles juntaram com a segunda.
Muito obrigado, Vitória, pela lembrança, pela 4 dias de fim de semana.